Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise do mercado no Ponto Cripto. Sei que vocês devem estar desesperados com o Bitcoin. Ontem, o Bitcoin fechou, nós estamos no gráfico diário aqui. Fechou, teve uma queda de 7,5%, mas fechou uma queda de 6,12%. Se você acompanha sempre o canal, a gente já vinha comentando sobre essa possível retestada do fundo feito aqui no gráfico diário, tá ok? No gráfico diário, o último candle feito do Bitcoin, o último fundo do Bitcoin foi esse daqui, ó, no gráfico diário, ok? A gente estava com o preço do Bitcoin em 78 mil dólares. Agora, nesse exato momento da gravação do vídeo, o Bitcoin está a 76 mil. Está em regiões que o preço pode suportar, porque está querendo fechar na finalzinho do gap ali. Mas o Bitcoin ainda tem margem para ele testar esses topos aqui, ó, que agora vai ser um suporte que é em 73 mil dólares. Tá ok? Tem margem sim para vir buscar esses preços aqui. Isso a gente já vinha debatendo um pouco aqui no canal. Eu até mostrei para vocês essa suposta figura que tinha se formado no gráfico de 4 horas, que era um ombro, cabeça, ombro. Falei, ó, se confirmar isso daqui, o Bitcoin pode ir testar patamares mais abaixo. Patamares mais abaixo, ó. Ele fez certinho a leitura aqui, ó. E ainda falei o seguinte, se caso o Bitcoin não ultrapasse essa linha aqui dos ombros, ele pode ser um fundo duplo. Aí falei para vocês, caso isso daqui aconteça, pode se caracterizar ainda, se não ultrapassar aqui, um fundo duplo. O Bitcoin iria romper para cima, mas não foi o que aconteceu. Ele fez realmente o ombro, cabeça a ombro e veio testar a zona mais abaixo da linha dos ombros aqui que a gente observa aqui, ó. Você traça aqui, veio caçar e veio para cá. E eu ainda falei, volto a repetir, pode ser que isso aqui seja um fundo duplo aqui embaixo, formando, mas ele só vai se caracterizar quando ele ultrapassar essa linha aqui de cima, ultrapassar esse topo. Ele rompeu para baixo, então acabou caracterizando o ombro, cabeça a ombro. Tá ok? Isso foi uma análise que a gente fez no canal. Quem acompanhou, quem olhou, conseguiu pegar o Bitcoin aí, ó, a um preço muito bom de compra. Tá ok? Tá tentando recuperar. A gente vai precisar ver como o mercado hoje vai abrir dos Estados Unidos. E ele tá no preço aqui, ó. Se a gente observar no semanal, a gente vai ver o seguinte. Ele está aqui, mas ele está fazendo agora um movimento que ele não pode fechar domingo fora isso daqui, ó. Ele está na linha de 50. Até aqui, o RSI está bem, porque hoje é segunda-feira, dia da gravação desse vídeo, e ele está praticamente abrindo, o semanal. Mas o semanal não pode fechar abaixo desse fundo aqui, ó. Por quê? Esse fundo aqui é esse fundo aqui, ó. Se o RSI semanal fechar abaixo para cá, apontando para baixo, domingo, aí o Bitcoin pode ser que venha mais abaixo.
tá ok? Então a gente vai precisar observar isso daqui, ver a volatilidade, ver o que vai acontecer, para a gente poder analisar tudo de forma correta, bem tranquila, para se ninguém se desesperar. E outra, a gente já vinha conversando sobre isso também. Preços assim, mercado em medo, é dos melhores momentos para você se posicionar. Então, se você está realizando compras nessa região aqui do Bitcoin, você está comprando num preço muito bom. Então, o spot ainda dá para você se posicionar. Então, vá com cautela, vai colocando um capitalzinho, vai fazendo o seu DCA e vá acumulando seus bitcoins. No gráfico semanal aqui, não tem nem muito o que ficar dizendo para vocês. Por quê? Como eu falei, o RSI não pode ultrapassar esse fundo aqui, fechar abaixo, e ele pode realmente sim vir testar 73, 72 mil dólares. Ok? Porque são regiões que onde ele bateu, ele retornou e não conseguiu ultrapassar várias vezes. Essas regiões que ele não conseguiu ultrapassar aqui, tentando subir, que ficou sendo um suporte, uma resistência, agora vira um suporte. Então ele fica sendo um suporte muito forte. Tá ok? Então, ainda são regiões que o preço do Bitcoin pode bater e subir, pode entrar compras. E eu também estou achando uma coisa muito estranha no mercado, é que semana passada teve tarifas, teve fala do Fed e tudo. E assim, o Trump está colocando tarifas. Não estou falando que é manipulação de mercado, não estou falando nada. Mas ontem à noite, que foi domingo, não é um dia do mercado cair tanto. Bitcoin corrigiu bastante, 5% por um domingo. Entendeu? Eu acompanhei essa queda. Tá, todo mundo fala de fazer reservas em Bitcoin. Então, quanto mais barato o pessoal comprar, é melhor. Até esses dias o Bitcoin estava segurando muito bem na parte dos 82 e 81 mil. Claro que tinha muita venda aqui por cima. Precisa tirar todo mundo que está operando no long, que está com stop aqui embaixo, para o Bitcoin voltar a subir. Sim, precisa. E quando você tira compra, você tem que gerar venda. Entendeu? É sempre ao contrário essas operações. E isso o mercado caiu. Agora, aqui embaixo, acredito que também vai ter muita compra, porque o Bitcoin está muito descontado. Está muito descontado. Então, uma dica que eu dou para vocês: não se desesperem. Vão fazendo seus aportes aos poucos, devagar. Vamos dar uma passada aqui. O restante das altcoins estão derretendo, claro, porque o Bitcoin está caindo bastante. Deixa eu dar só uma olhadinha aqui como tá uma que todo mundo pede para eu analisar, que é a Pendle. Ó. Pendle tá dentro daquele canalzinho que a gente tinha de acumulação. Até foi no patamar legal, voltou, conseguiu se estruturar dentro do gráfico diário. Ainda está fazendo umas pernadas boas aqui. No semanal, tá ali embaixo, mas está conseguindo segurar também. E está no patamares de compra, bom, até razoável. Ó. Ontem ela veio até 2,36, retornou, tratando bastante compra em Pendo. Estou gostando de ver. Pendo está conseguindo suportar bem o mercado. Então, você que gosta de Pendo, tá uma boa dica aí. O Ethereum, cara, o Ethereum tá caindo bastante. Ó, tá vindo testar patamares mais abaixo. Vamos dar uma olhada no gráfico semanal aqui. Ó. Ele tá vindo testar muito patamares abaixo. Mas até que tá fazendo os movimentos aqui certos. Né? Fez as 5 ondas aqui.
Tá chegando em pontos de compra também, zonas de compra, e só não pode ultrapassar realmente essa parte aqui, ó, 1112 e 1030. Se ele permanecer acima aí, ele vai fazer uma ainda bom impulso de alta. Só que repare uma coisa, você está olhando o restante do mercado caindo bastante. Ó. Você vê aqui, ó, a onda está subindo, também não sei porquê. Mas se você olhar o restante do mercado, o mercado está corrigindo. Então aprenda uma coisa. Se você quer sempre se posicionar no mercado cripto e ficar protegido, você precisa sempre ter um Bitcoin na tua carteira. Por quê? Quando corrige, o Bitcoin pode corrigir 5%, 6%. Só que o restante do mercado corrige muito mais. Você vê que uma ou outra cripto, elas conseguem segurar, um exemplo, a Penta está até segurando bem. O Ethereum não. Entendeu? Vamos dar uma olhada no Solana? Como é que tá? Solana estava acompanhando o Bitcoin. Será que está segurando? Solana não está. Está até perdendo já pontos que a gente tinha marcado em análises passadas. Está vindo até buscar uns pontos interessantes, que é essa acumulaçãozinha aqui, ó, onde o volume cai, que é uma correção para ele voltar a subir. Sim, está até em regiões boas, ela só não pode passar de 88 dólares. Não pode ultrapassar essa região aqui. Ó. Ok? Está até dando região, está até segurando. Deu? Tendo em vista o que está acontecendo, vou dando uma olhada diária aqui. Tá até segurando bem. Ontem ela caiu ali 13%. Acontece. O Bitcoin corrigiu 7%, que a gente viu. Então, tá dentro do previsto, mas já até tá numa região boa de compra. Ok? Região boa de compra, que eu quero dizer, que entra compra aqui. Ó. Só você olhar o volume aqui embaixo. Mas você tem que se proteger, aprender que você consegue se proteger você tendo mais Bitcoin na carteira e se posicionando melhor por aqui. Então, uma dica que eu dou para vocês. O teu capital sempre tem que estar mais em Bitcoin do que no restante do mercado. Tá ok? Vamos continuar analisando essas movimentações. Vamos continuar analisando o mercado cripto como um todo, que eu sei que muita gente também quer se posicionar nas altcoins. E dúvidas, pode mandar mensagem no meu WhatsApp, tá aí. Se quiser consultoria, qualquer outra coisa, aprender sobre análise gráfica, acompanhe os vídeos no canal. A gente tinha mapeado toda essa movimentação aqui do Bitcoin, passo a passo, certinho. Então, acabou acontecendo o que a gente estava observando por aqui, tá ok? Esmaga esse like, ativa o sininho e vamos com tudo. Um grande abraço e até a próxima.